Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Antes de começarmos, queria fazer um teste do som aí, só para dar uma testada neste som e nesta imagem. Vocês podem me dar o feedback, por favor, de áudio. Pessoal aí do chat, por favor, me dá um feedback. Ajeitando aqui o som, ajeitando aqui a imagem. Se tiver ok aí, eu gostaria que vocês me dessem um retorno aí para mim. Ok, então? Beleza, Marcelo Bauru. Vamos lá, né? Vamos começar aí mais uma palestra. Palestra hoje bem apropriado. O tema aí que nós vamos abordar hoje é um tema bem peculiar, se podemos dizer assim, né? Chamar assim. E vem a calhar aí com o nosso mercado. Hoje nós tivemos mais um dia difícil. A semana não está fácil. Semana passada já começou a dificultar em alguns momentos. O mercado já mostrou um pouco de indefinição. E hoje a gente vem confirmando esses 3 dias dessa semana com uma grande dificuldade, né? Boa noite, Eisenhower. Tiago Araújo. Uma grande dificuldade. E aí, nessas horas, o que fazer, né? Como se comportar, como agir. Muitas vezes a melhor operação é não operar. Um pouquinho disso, nós vamos abordar hoje o tema que eu preparei para vocês aqui, até por conta dessa mesma movimentação que já estava prevista. A gente analisa o gráfico todo dia, eu faço estudo matinal todos os dias, às 8h45 lá na sala, e a gente vai acompanhando ali o gráfico diário, o gráfico de 60 minutos, que são os gráficos de tempo maior, e que dá para a gente uma ideia geral, né? Num cenário uma lente um pouco aumentada, para saber o que tem, o que nós podemos esperar desse mercado. E aí a expectativa era que, se a gente realmente não conseguisse partir para cima segunda e terça, dificilmente a gente conseguiria hoje. Então hoje já foi uma ideia diferente de plano de ação. Pela manhã consolidou, nós marcamos uma consolidação e consolidou hoje o dia inteiro dentro dela. Infelizmente, porque aí fica muito difícil, né? Como é que foi o dia de vocês, pessoal? Foi bem difícil? Alguns aí saíram vitoriosos, né? O importante é sair vivo, né? Dia que você não consegue ganhar, que você também não perca. E se perder, respeite o limite da perda, aquele limite que você estabelece no seu gerenciamento de risco, para não ficar numa situação desconfortável, né? Devolver em um dia como hoje, tudo que você ganhou em uma semana, ou hoje, dia 21 de outubro, de repente você devolve hoje tudo que você ganhou no mês. É isso que não pode acontecer. Então tem que tomar muito cuidado. E algumas dicas aí nós vamos abordar hoje. O que pode estar acontecendo com você, você que tem um pouco mais de tempo de mercado e não está conseguindo ganhos consistentes, não está conseguindo prevalecer sobre o mercado, ganha 2, 3 dias, devolve em um dia o que ganhou nesses 2, 3 dias, ganha uma semana, na outra semana só faz besteira, ganha um mês, no outros 2, 3 meses não consegue ganhar. Enfim, você que é inconstante, seja você novo, seja você intermediário ou até mesmo você avançado, já considerado um nível avançado aí com um bom tempo de bagagem. E se isso está acontecendo com você, e saiba que isso acontece com todo mundo, tá? Isso já aconteceu muitas vezes comigo e eu não estou livre que volte a acontecer. Para não acontecer comigo novamente, eu preciso vigiar, mas vigiar muito, porque nós tendemos a cometer os mesmos erros.
mesmo que não queiramos, a gente acaba fazendo aquilo que a gente não quer, na hora da ansiedade, na hora do pânico, no desespero ali, na vontade de ganhar, na ânsia de acertar um trade, de fazer o resultado que você precisa. Às vezes a gente volta para trás, às vezes, ao invés de andar para frente. Então, conversando um pouquinho aqui para dar tempo do pessoal ir chegando e ajustando o som, a imagem aí, e a gente vai conversando um pouquinho. De 2 a 3 operações, conseguindo sair positivo, muito bom, Marcelo Bauru. Difícil, né, Rodrigues? Marcelo Bauru não tomou nenhum stop essa semana. Então você tá ninja, viu, Marcelo Bauru? Ninja mesmo. Hoje eu parei, hoje eu abortei, porque eu não estava acertando e depois do almoço fiz um trade, acertei ele, mas só. Né? Eu vi outros trades, mas não quis fazer, não estava bem, não estava confiante. A parte da manhã não foi legal. Então eu já estava mudando os planos na minha cabeça, então eu tive que fazer um processo aí mental de reavaliações para não fazer besteira. Então à tarde eu acabei não fazendo nada, praticamente nada, né? Fiz uma operação. E a gente tem que saber lidar conosco, né? Nós temos que nos conhecer. Eu, no longo do tempo aí, que eu estou desde 2010 no mercado, eu acabei, graças a Deus, me conhecendo um pouco melhor, sabendo quem sou eu, né? Porque como assim, né? Como assim se conhecer? Eu sei quem eu sou, desde que eu nasci eu ando comigo, eu tô comigo 24 horas. Pois é, mas é no sentido que eu quero dizer, como trader, como operador de mercado, é totalmente diferente. Nós só vamos nos conhecer na medida que vamos apanhando do mercado, a gente vai nos conhecendo, a gente vai se conhecendo. Então, eu aprendi a me conhecer e eu sei que hoje, se eu continuasse operando, eu ia fazer bobagem. Porque o sentimento que estava batendo em mim era de vingança. E não adianta querer se vingar do mercado. Então eu preferi ficar quieto, na minha, até aparentemente desmotivado, mas na verdade, quanto menos eu falo, menos vontade eu tenho de operar. Se eu fico falando o tempo todo, eu acabo achando um motivo para comprar, para vender e acabo fazendo besteira. Não era o meu momento. Então, isso é importante também, a gente saber quando não é o dia ou quando você não está no seu dia, né? O mercado hoje não foi fácil mesmo, consolidou. Mas mesmo assim, deu algumas oportunidades, teve gente que saiu positivo, na sala lá teve gente que bateu meta, entendeu? Como tem dia que, de repente, eu consigo extrair, tirar leite de pedra. Hoje não, hoje de manhã já comecei errado, fiz 2 tentativas, o mercado já começou a fazer tudo ao contrário, aquilo ali já bagunçou, mexeu comigo, e eu preferi dar um tempo, tirar o pé e reavaliar. Reavaliei tudo, reavaliei até os meus swing traders, que eu já tinha feito isso ontem, reavaliei ontem à noite, terminei hoje de manhã, porque eu imaginei que se hoje o mercado não fosse para baixo ou para cima, eu teria que abortar a estratégia que eu tenho adotado e partir para uma outra estratégia até que o mercado se decida. Então, eu já estava mentalizando essa condição, por isso eu tive que dar uma parada. Me conhecendo, eu levo um tempo para absorver algumas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar sobre a psicologia do trader, o dia a dia do trader, né, o comportamento do trader, o que você precisa saber de você mesmo. Antes de você saber do mercado, você precisa saber algumas coisas a respeito de você, para que você se posicione de maneira vencedora. Ainda que o mercado não te ofereça boas oportunidades, mas você é um vencedor. Mas vencedor por quê? Porque você se conhece. Então, estou falando tudo isso aqui para vocês porque este é o assunto de hoje, ok? Mostra que vai subir, depois cai, é isso aí. Consolidação é assim. Na consolidação, é só você fazer tudo ao contrário. Até falei hoje isso na sala, mas eu não sei fazer ao contrário, então é melhor ficar quieto, né? Porque precisa ser muito safo. E eu não sou. Eu tenho uma limitação psicológica e eu tenho que respeitar ela, porque outros podem ser mais rápidos do que eu para
pensar, mudar de ideia. Eu não, eu levo um tempo. Eu preciso primeiro absorver aquela ideia, eu preciso ter uma convicção. Então, sabendo como eu sou, eu tenho que me adequar, né, com as minhas estratégias, com as minhas operações, dentro daquilo que é a minha condição psicológica, meu suporte, minha resistência psicológica. Então, senão você acaba fazendo besteira. E eu já fiz muita besteira nesse mercado. Vocês me conhecem, quem me conhece há mais tempo, já ouviu algumas vezes eu contar essa história. Então, essas besteiras me ensinou, né? Muita coisa e eu aprendi, só aprendi porque eu fiz besteira. Então, o lado bom de ter feito muita besteira é que eu tive que aprender muito mais rápido e muita coisa. E acabou que hoje eu posso me considerar um pouco entendido sobre o assunto e sobre mim mesmo. Isso vai acontecer com vocês com o tempo. Já aconteceu com alguns de vocês e vai acontecer com outros de vocês também, tá? Então, vamos começar aqui para a gente não se estender muito. A experiência é uma coisa interessante, né? Você só adquire experiência depois que você apanha. É o mesmo que dizer que você precisa primeiro apanhar para depois aprender a se defender. Vamos lá, compartilhar aqui com vocês essa tela aqui, acho que é ela mesmo. Positivo. Tá, então nós vamos começar, nós vamos abordar, este é o nosso tema de hoje, psicologia do trader. Tá? Então nós vamos abordar esse tema aí hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson Silva, conhecido como Jota, tá? E fico na sala da comunidade de traders da corretora Rico, a sala 2, sala de opções e índices. Esta sala nós operamos day trade em opções, day trade em índices, dólar e também mini índice futuro, ok? Mudando o psicológico, me aprofundei muito neste assunto e mudei minha vida de operar. É isso aí, cara. Se você não mudar isso aí, cara, você pode ter o melhor setup, mas tem que mudar isso aí. Vai ter um espaço aqui para a gente abrir para perguntas e eu vou pedir para que vocês fiquem bem à vontade para perguntar naquele momento. Durante a apresentação, eu vou olhar pouco para o chat, então desculpa já e evite até colocar pergunta no chat. Aí, até que você... Eu posso até colocar aí umas perguntinhas que sejam bem próprias do que está passando no slide e eu vou tentando responder para vocês, tá? Mas vai ter um horário depois ali que a gente vai finalizar para poder responder as perguntas pertinentes aqui à apresentação. Então, foco agora nesse assunto. Psicologia do trader é um título que eu coloquei aqui para essa nossa apresentação e subtítulo ali, conceitos práticos, ok? Não sou psicólogo, não sou doutor, mas sou trader e aprendi com o próprio mercado a me respeitar, né, e a me comportar quando favorável ou desfavorável o cenário se apresenta para mim. Então, é Deus quem me capacita e vamos lá. Na prática, ok? Então, os conceitos na prática, conceitos psicológicos na prática. Eu não desejo tratar aqui de casos clínicos, técnicos e ou específicos da psicologia como ciência, ok? Como já disse, não sou doutor em psicologia, mas sou um trader e que vivo o mercado há mais de 5 anos e um pouco eu aprendi. E eu quero compartilhar este pouco com vocês. Seguindo, eu desejo apenas tratar o lado prático do seu efeito, do efeito psicológico, no dia a dia de um trader. A profissão psicológica, a pressão psicológica é algo que não se pode tirar nunca. Então temos que aprender a conviver com ela. Não dá para você operar como quem não quer nada. Por menor que seja a pressão, ela vai sempre existir, porque há dinheiro envolvido.
Muitas vezes usamos conta demo para treinar uma estratégia, desenvolver uma estratégia. E mesmo na conta demo, a gente acaba tendo um pouco de pressão psicológica, mesmo não tendo dinheiro envolvido. É pelo hábito, né? Pela força do hábito, de querer ganhar, de querer acertar, de querer encontrar uma. Algumas dicas podem ajudar a se conhecer. E aí, iremos para elas. O trader. 1. Aquele que é trader sabe que o lado emocional é o mais difícil para aprender. Logo, é ele que dita as regras e os caminhos que devemos seguir. Por quê? Se você passa a se conhecer, se você leva em conta o seu estado emocional em uma determinada operação, determinado dia ou momento do dia, esse estado seu emocional é o que vai ditar as regras. Vai ter momentos, como eu acabei de relatar no início da nossa palestra, antes de iniciar aqui a apresentação do slide, que aconteceu hoje comigo. Vai ter momentos que você, o seu estado emocional vai dizer para você que a regra é pare de operar. A regra é, o caminho é não fazer nada. A regra agora, nesse momento, o seu estado emocional diz que a regra é faça tente pegar a tendência que está por vir. E assim por diante. O lado emocional, que é o mais difícil para você aprender e domar ele, é ele que vai ditar as regras para você do que você deve fazer. Se você não respeitar o seu emocional e sair fazendo porque acha que tem que fazer, porque quer fazer, passando por cima disso, você pode se machucar e machucar bastante. Ok? 2. A receita para o tratamento do emocional é diferente para cada trader. O que serve para mim não serve muitas vezes para vocês. E vice-versa. Ok? Então, pode coincidir de algumas coisas serem iguais, parecidas, mas o remédio não é o mesmo. A dose não é a mesma. Eu preciso, hoje eu precisei parar. Muitas pessoas estavam na mesma situação, mas não precisou parar. Ele pôde continuar e conseguiu reverter. Ontem eu consegui reverter. Hoje eu tive que parar. E assim vai. Então, cada um tem um limite, um suporte. 3. A boa estratégia é muito importante, mas o emocional envolvido é bem mais importante. Então você pode ter um setup fantástico. Só que se você não consegue segui-lo, se você não consegue, por quê? Porque o seu emocional não permite. Você tem uma estratégia que é muito boa, mas você não confia nela. Tem hora que você aborta a operação no meio do caminho, ou deixa de executar, né? Porque o seu sentimento te impediu. É natural, isso vai acontecer, não tem como você se isentar em 100% dessa condição. Mas é contra isso que nós temos que lutar. 4. Como então, né? Como controlar o emocional para seguir o plano? Vamos lá. No detalhe, falamos de 4 itens aí. O primeiro, o lado emocional é o mais difícil de aprender. Então vamos lá. É mais fácil, é mais difícil devido às grandes variações de emoções que sentimos ao iniciar uma operação. E aí tá, coragem, medo, euforia, pânico, etc. Então, é mais difícil por isso. Porque os sentimentos não são os mesmos. As emoções variam. Daqui a pouco eu estou confiante demais, daqui a pouco eu estou medroso demais, daqui a pouco eu estou acertando, daqui a pouco eu estou errando, daqui a pouco eu perdi uma operação, daqui a pouco eu entrei na operação, pulou meu stop. As emoções mudam
constantemente. Por isso é mais difícil esse lado emocional, porque ele não é uma coisa constante. Não é algo que é sempre a mesma coisa. Ele muda, varia o tempo todo. Por melhor que você esteja preparado e conhecedor da matéria. Também, por estas emoções variarem de trader para trader, que cada um precisa descobrir sua forma de controlar esses sentimentos. Eu posso dar algumas dicas, como dou todos os dias praticamente, quando um dia mais, um dia menos, a gente está abordando esse tema na sala, tentando auxiliar quem está chegando, quem está com um problema naquele momento, está vivendo aquele problema. Recebi uma mensagem hoje, quase todos os dias eu recebo mais de 2 ou 3 mensagens como essa, de pessoas que estavam indo bem, de repente virou de ponta cabeça, perdeu tudo que ganhou, o que tinha e ficou devendo. E agora está tentando recomeçar. Isso não é a primeira vez que eu vejo. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Não foi uma nem 2 vezes que aconteceu comigo, foi algumas vezes. Então, assim, isso é diferente de trader para trader. Por isso a importância de você conhecer, se descobrir, para você poder aprender a controlar esses sentimentos que você tem, e não tem como não ter, ok? E aí, conhecendo a si próprio, defina. Defina o quê? Defina o seu perfil. Você tem, qual é o seu perfil de trade? O seu perfil de trader, como operador, o seu perfil de trade também, como operação. Qual é o seu perfil? Qual se encaixa com o seu estilo, sua maneira de ser, que está ali dentro do seu suporte emocional, limite, e enfim. Vamos falar na gíria, né? Quando a gente fala, quanto o seu coração aguenta, né? Para você não ter um ataque cardíaco. B, a sua estratégia. Defina a sua estratégia. E ela vai ser definida baseada no teu perfil. Ela tem que ser definida baseada no seu perfil. Ok? Então, e C, seu plano de ação. Defina seu plano de ação. O seu plano de ação, ele está ligado nos 2 anteriores, tanto na estratégia quanto no seu perfil. Porque a sua estratégia está ligada no seu perfil. Eu vejo uma estratégia muito boa, por exemplo, de scalper. Mas o meu perfil não é scalper. Eu vou montar um plano de ação em cima de uma estratégia que não tem o meu perfil, eu não vou ter o mesmo aproveitamento que a pessoa que me indicou essa estratégia, porque é campeão nela, é vencedor nela, eu não vou ter a mesma performance. Por quê? Porque não tem o meu perfil. Então, uma coisa está ligada na outra. A, seu perfil. B, sua estratégia. C, seu plano de ação. E aí a gente vai detalhar agora cada uma delas. A, seu perfil. Detalhando aí. Descubra os seus limites. Então, definir o seu perfil é descobrir seus limites. Quanto você pode perder, isso não quer dizer só financeiro, mas quanto você suporta perder, definir seus limites emocionais também, até que ponto você aguenta esse estresse, essa pressão, as suas tolerâncias, que também estão em torno disso que acabamos de falar, o seu grau de aversão ao risco. Você não é um cara assim que gosta muito de risco, não. Você está aqui porque falaram que dá dinheiro, então, mas você não é um cara que tem amor, né, pelo game, vamos dizer assim. Você é um cara que está aqui porque, peraí, vamos ver se dá dinheiro, swing trade não está dando dinheiro, eu passei para o day trade para ver se eu consigo. Então, você tem que saber disso, para você procurar as estratégias que estão mais adequadas a este seu perfil. E aí, por diante, etc, né? B, a sua estratégia. Elabore a estratégia que se encaixa no seu perfil identificado como sendo seu. O que nós falamos no item A, o item anterior. Identificou o seu perfil e se imaginou numa situação, em um cenário,
aí você tem que elaborar uma estratégia. Elaborar, não necessariamente você vai desenvolvê-la. Pode ser que você ainda não tenha informações, conhecimento suficiente para elaborar uma estratégia. Mas elaborar pode também ser copiar uma estratégia de alguém que tem o seu perfil ou um perfil muito parecido com o teu. E aí você começa a desenvolver o teu próprio perfil e você chega-se ao ponto, e você vai acabar chegando ao ponto de conseguir elaborar a sua própria estratégia, encaixando sempre no seu perfil. C. O seu plano de ação. Construa as regras que irão nortear sua estratégia, que é o item B. Então, no plano de ação, você vai construir regras para que a sua estratégia, já elaborada, seja cumprida, diminuindo no seu máximo a possibilidade de sua interferência na estratégia por quaisquer uma das suas emoções que naturalmente estarão sempre presentes. Ok? Então, reparem que o C, plano de ação, está linkado diretamente com a sua estratégia, o seu perfil. Você precisa fazer isso. Facilita a sua vida. Continuando no detalhe. Nós falamos do item 1. Vamos falar agora do item 2, lá das primeiras lâminas. A receita é diferente para cada trader. Cada um de nós temos um suporte e uma resistência psicológica, que nunca é igual entre os traders. Daí a importância de saber onde é que aperta o seu calo, onde é que o seu calo aperta, para então tomar o remédio adequado para você. Então, a importância está exatamente nesse tema aí. Nós já falamos algumas vezes. A importância de se conhecer está justamente por quê? Porque cada um tem um limite, um suporte, uma resistência psicológica. E então, para você saber onde aperta o seu calo, ou qual é o remédio que vai te curar, você precisa saber que doença você tem, para você saber qual remédio você tem que tomar. Então, uma coisa vai ligando na outra. O que dá certo para um, não necessariamente dará certo para outro. Isso é uma coisa em todas as esferas da nossa vida. É assim que funciona. Qualquer profissão feita de uma forma por mim ou feita da mesma forma por você, talvez não dê o mesmo resultado. Então, você precisa saber o que dá certo para você. E ouvir as orientações de colegas, de orientadores, enfim, de traders aí que estão sempre tentando ajudar com vídeos gratuitos, palestras como esta, como balizador, mas não como uma única verdade, uma verdade absoluta, porque você precisa tomar por base nesses conceitos para desenvolver e encontrar o que dá certo para você. Desenvolva a capacidade de criar teu modelo de trade. Então, tudo isso feito, você acaba chegando a este nível onde você já pode construir, criar o seu modelo de trade. Tá? Então, você vai, com todo esse passo a passo, você vai desenvolvendo essa capacidade para criar o seu modelo de trade. Continuando no detalhe, o item 3. O emocional é mais importante. Legal. Por quê? Porque você pode aprender uma excelente estratégia e passar a utilizá-la. Mas seu emocional, muitas vezes, coloca tudo a perder. Então você aprendeu uma excelente estratégia, pagou um curso com o Alexander Welder lá no exterior. Você foi lá, na casa dele, no escritório dele, para ter um curso presencial com ele. E aprendeu uma excelente estratégia com ele ou com qualquer outro bambambam da matéria.
e você e você passa a utilizar essa estratégia. Mas o seu emocional coloca tudo a perder, quase sempre. Por que o emocional é mais importante também? Porque você pode construir, você não aprendeu, mas você construiu uma excelente estratégia. Rodou backtest, madrugadas acordado, meteu lá no MetaTrader, enfim, rodou em várias plataformas e uma excelente estratégia. Mas o seu emocional, muitas das vezes, colocará tudo a perder. Você então desenvolveu habilidades para tentar seguir à risca suas regras, mas o seu emocional muitas vezes colocará tudo a perder. Então reparem, o emocional é sim, sem dúvida nenhuma, o mais importante de todas as coisas que nós temos que aprender. E também, infelizmente, é o que nós aprendemos por último. Infelizmente. Então, muitos aqui já estão em condição de começar a aprender isso. Outros, talvez, vai pegar essa dica para começar paralelamente a construir um emocional forte junto com o que vai aprendendo já no dia a dia referente ao mercado. Idalina Munhoz Ribeiro de Borges, Diana Ribeiro de Borges. Boa noite. Vamos lá, continuando. No detalhe, como controlar o emocional? O item 4 das nossas primeiras lâminas. Primeiro, saiba que este é o inimigo que nunca será vencido. Poxa, Jota, agora fiquei desanimado. Eu achei que eu ia ter um jeito, né? Achei que eu ia conseguir resolver esse problema. Nunca vou conseguir vencer isso aí? Nunca. É um inimigo que nunca será vencido. Segundo, você bate nele hoje e amanhã ele estará de volta. Você terá de batê-lo todos os dias. Então você pode se dar super bem hoje, você conseguiu superar esse inimigo hoje. Ele não te abalou, ele não te incomodou e ele não foi mais forte que você. Você prevaleceu com a sua razão e deu tudo certo. Você acha que venceu ele? Amanhã ele volta. E se você não bater nele amanhã de novo, amanhã ele te pega. Então, isso são coisas que a gente precisa ter em mente para não sofrer à toa. Tá? Então, sabendo disso, não tente mudar o imutável. Isso aqui não muda. Ele vai estar sempre ali, todos os dias. Aceite as perdas inerentes à sua estratégia. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, porque as pessoas tendem a não aceitar a perda. Mas quando ela entra na operação, ela entra porque ela pensa que vai dar certo, mas ela tem um stop ali. Aí ela acaba não aceitando, que começa a recuar, pegar o stop dela, ela começa a achar que ali, não quero perder não, não quero perder não. E ela acha que ela não vai perder tirando o stop. Então assim, aceite as perdas inerentes à sua estratégia. Não tem jeito. Trate sua operação como trabalho e não jogo. Então, como controlar o emocional? Essa dica aqui para mim é fundamental também, é uma das melhores que eu acho. Tratar sua operação como trabalho e não jogo. Se você tratar como um jogo, o emocional vai lá em cima. Se você tratar como trabalho, vai ter o emocional sempre, mas ele diminui muito e fica mais fácil de você controlar. Então, pense nisso. E aí agora vamos então responder a uma pergunta, se é que tem resposta, né? Por que perdemos? Ninguém perde porque quer perder. Diversos fatores contribuem para que as perdas sejam inevitáveis. Entre estes, podemos citar dois que considero principais. O primeiro deles, o medo que pegue seu stop loss faz você retirá-lo, aumentando-o ou se antecipar a ele. Então, esse é um dos
dos dois principais que eu considero problema que faz com que a gente perca. Tirar o stop. Meu, isso é o que faz você perder. O stop não faz você perder. O stop faz você não perder. O nome diz stop loss. Ou seja, parar as perdas, estopar as perdas, estancar o prejuízo, cortar o prejuízo, enfim, qualquer tradução que você queira. O nome já diz, é para não perder, é stop, chega. Agora, se você tira o stop, se você tira o chega, o que acontece? Você está lá caindo de um prédio de 10 andares. Aí, no segundo andar, tem lá um terraço, e no oitavo andar, por exemplo, tem um terraço lá e uma área ali que te apara. Você cai do 10º, mas você para no 8º. Opa, estopou ali. Se não estopa ali, meu amigo, você vai parar lá no térreo. E aí é morte na certa. Então, o stop é bom para isso, tá? 2, o segundo fator que eu considero como o principal também. O medo que não chegue no seu gain. Isso tudo é emocional. O medo que pega meu stop, vou perder, isso é emocional. O medo que não chegue no alvo, o trade está andando, está chegando perto, ou está começando a consolidar no meio da operação, aí você fica com medo que não vai dar, não vai chegar. E aí você faz com que você reduza o gain, né? Matando o plano, matando a operação. Então, o medo que não chegue no seu gain faz você reduzi-lo, matando o plano. Hoje mesmo no After eu comentei sobre isso, que tem uma operação que eu estou torcendo para estopar logo, que é a Gol 4, para poder liberar o capital, para poder fazer outra operação que ande, porque aquela lá já está dando canseira, né? Mas assim, por que eu não mato o plano? Porque eu aprendi que matar o plano é a pior coisa que existe, né? Você condiciona a sua mente a fazer só isso sempre. Então você vai, daqui a pouco você está se vendo matando todos os planos, né? Então, daqui a pouco você vai entender um pouco mais detalhado sobre esses meus conceitos. Por que eu não faço isso? Mas é uma escolha minha. É eu me descobrindo e me conhecendo, cheguei à conclusão que se eu fizer isso, é pior para mim, tá? Isso é para mim, é a condição que eu me encontro, tá? Como nós dissemos em slides anteriores, o que serve para mim, muitas vezes não serve para você. Então, isso fica como a minha condição, a minha situação. Então, 2 itens, o medo de pegar o seu stop faz você retirar e aumenta as perdas, ou faz você se antecipar a ele, e muitas vezes ele não pegaria. O medo que não chega no seu gain faz você reduzir o gain, e aí você mata o plano, né? E aí vai por água abaixo o seu gerenciamento de risco. E aí a lista é muito maior, tá? Dos fatores que te faz perder. Mas vamos nos ater a estes, especialmente ao segundo, que é o medo que não chegue no seu gain. Vamos especialmente dar atenção a este item aqui. Continuando tentando responder essa pergunta, por que perdemos? Vamos continuar essa mesma batida aqui. E para isso eu vou lhes contar uma historinha para ilustrar o segundo fator relacionado às perdas. Eu vou contar uma historinha para ilustrar esse fator. O nome da historinha é Fechando o Hotel. O título da historinha. Era uma vez o dono de um hotel de 10 andares. Seu nome era Sr. Trader. O hotel do Sr. Trader era o mais frequentado daquela cidade. Em um determinado momento, devido à crise econômica ou outros fatores quaisquer, fizeram com que as ocupações do hotel, ou seja, seu alvo, não fossem mais preenchidos como antes. O Sr. Trader, então, decide não arriscar mais seu orçamento, decidindo, em caráter provisório, fechar 2 dos seus 10 andares, pois entendia que 8 andares atenderia à necessidade atual.
Então, aquilo que era para ser passageiro persistia em ocorrer. Diminuía ainda mais a procura pelas ocupações. Seu alvo, agora de 8 andares, não chegavam a ser preenchidos também. Então, com toda a inteligência gerencial, o senhor trader decide fechar provisoriamente mais 2 dos seus 8 andares, que ainda funcionavam, alegando sempre: o melhor é não arriscar muito, já que o mercado não está ou não estava favorável, pois chegou à conclusão que 6 andares atenderia à necessidade atual. Mesmo com as ações preventivas tomadas pelo senhor trader, que imaginava serem provisórias, o cenário não melhorou. Continuava a diminuir a procura. Agora ele percebe que nem seu alvo de 6 andares está conseguindo fechar. O senhor trader então decide fechar provisoriamente mais 2 dos seus 6 andares que ainda funcionavam. Afinal, é melhor 4 na mão do que 6 voando, pois chegou à conclusão que 4 andares atenderia à necessidade atual. Com a preocupação já beirando ao desespero, o senhor trader, que tomara todas as medidas preventivas antes que o pior ocorresse, vendo que o cenário só piorava, decidiu por fechar mais, apenas provisoriamente, mais 2 dos seus 4 andares que ainda funcionavam. Afinal, lucro bom é lucro no bolso. Quem já ouviu essa frase aí, né? Vocês estão cansados de ouvir isso. Já que o mercado não está favorável, pois chegou à conclusão que 2 andares atenderia à necessidade atual. Oh my God! Com a preocupação já beirando ao desespero, o senhor trade, que tomou todas as preocupações e até ouviu conselhos de grandes administradores de hotéis, se viu em uma situação delicada. O pior que tentou evitar aconteceu. Não tendo mais para onde correr, faz o que pode e tem a obrigação de pelo menos 25 dos 30 dias do mês preencher seus andares, entre aspas ou entre parênteses, alvo. Se não, terá que fechar o hotel. Agora, senhor trader, né, luta para sobreviver com o que te resta. E o lucro, que é bom, está cada vez mais difícil de vir para o bolso. Qualquer semelhança é mera coincidência, ok, pessoal? Bom, o pior ainda está por vir. A economia melhorou, a crise foi embora e o senhor trader não vê a hora de reabrir seus andares. Mas, como em tudo, destruir é rápido e construir leva uma vida. Será que vai dar tempo de o senhor trader restabelecer seu hotel a tempo? Quanto tempo levará para ele conseguir reabrir seus andares? Neste meio tempo, poderão se instalar novas crises? E ele terá já conseguido reabrir seus andares? O senhor trader deixou de ter o melhor hotel da cidade. Agora, o concorrente, que era um pequeno hotel e lutava para crescer, se destaca na cidade, pois seu maior concorrente está abatido, fraco, sem poder de reação, o senhor trader. Ora, qualquer semelhança será simples coincidência? Será que é só coincidência? Moral da história. Não adianta ter corpo de pantera se a cabeça for de ratinho. Você pode ter nas mãos uma Ferrari, mas se você não souber pilotar essa Ferrari, na primeira curva você capota ou bate no poste. Então, se o corpo é de pantera, mas você não age como pantera, você age como ratinho,
Não tem jeito. Os fortes veem a crise como uma excelente oportunidade. Já os fracos entram em crise. Devemos romper as barreiras e não parar nelas. O senhor trader foi parando nas barreiras. Conforme as barreiras se apresentavam, ele ia encostando nelas. O bem que quer não faz, mas o mal que não quer, este o faz. Isso é bíblico, está em Romanos, capítulo 7, versículo 15. O senhor trader tentou de tudo. Para ele estava fazendo o bem. Aquilo ia ser bom, mas não foi. Por outro sentido, também, você pode tirar um outro sentido dessa frase, que você quis fazer o bem, mas você fez o mal. O que temer te acontecerá. Isso também é bíblico, está lá em Jó, capítulo 3, versículo 25. O que ele temia, aconteceu. O que o senhor trader mais temia, aconteceu. Então, é preciso tomar muito cuidado, né, com o que pensa e com o que faz. Passando adiante, vença a si próprio. A sua luta não é contra o mercado. Sua luta é contra si próprio. Entenda isso. E as coisas se tornarão mais fáceis para você. Não há vitória sem luta. E não há sucesso para quem desiste antes. Óbvio, mas a gente tem que refletir a respeito. Se pensar que já está pronto, colocará tudo a perder. Nós temos que estar sempre em processo de melhoria, sempre em processo de construção, sempre em processo de adaptação, sempre em processo, sempre querendo mais, não no sentido da ganância, mas no sentido da ambição saudável, a ambição positiva, e não da ganância, que é pejorativa. Então, se você achar, agora eu já sei, a casa caiu. Se você achar, peguei a manha do mercado, faz 20 dias que eu não tomo um loss, ele vai te pegar. Então, se pensar que já está pronto, coloca tudo a perder. Acredite, mesmo que alguém diga que não será capaz. É uma das coisas que vai fazer você vencer a si próprio. Todo mundo fala que você não vai dar certo, mas você acredita? É o que interessa. Não interessa o que os outros estão falando. Interessa se você crê. Se você crê, você vai conseguir. O segredo do sucesso permanente. Existem vários sucessos, mas o permanente é viver na dependência de Deus. Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato comigo através do Skype, tá aí o meu Skype. Nunca desista, ok? Nunca desista. Se você acredita, vá em frente. Meu Skype tá aí. Se vocês quiserem bater um papo, conversar, me adiciona no Skype. O meu Facebook tá aí. JTrader também, me adiciona lá. Podemos compartilhar lá postagens, comentários, enfim. Eu estou sempre colocando alguma coisa de trader ou não, né? Mas me adiciona lá se quiser também, fica à vontade. Meu canal do YouTube é o JTrader1, tá aí o meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva para você estar sempre recebendo novos vídeos. Eu tenho colocado vídeo agora, esse mês de outubro, diariamente, praticamente. Só não sexta-feira, mas às vezes na sexta também gravo alguma coisa. Então, quase que diariamente estou colocando vídeos lá nesse canal. E aí também o meu e-mail, jtrader@hotmail.com. Fiquem à vontade para dúvidas,
sugestões, críticas, por que não, tá? Fique à vontade também, tá aí todos os meus contatos para vocês. E que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. É o único que é digno de receber toda a glória. Tudo que eu apresentei para vocês aqui é uma capacidade que Deus me deu, então dê a honra a Ele, não dê honra a mim, ok? Sou falho e humano como vocês. Um trader que está na luta todos os dias, igual a vocês. Sofrendo as mesmas pressões, as mesmas emoções, cometendo os mesmos deslizes e lutando para tentar superar esses deslizes aí. Ok? Então, pessoal, a gente está finalizando aí essa apresentação, que é um tema que eu gosto muito, assim como gerenciamento de risco, acho que é o tema número 1 para mim. O tema número 2 seria esse aqui, o fator psicológico, emocional, onde que está o segredo, onde está a chave está aqui dentro, está na sua cabeça. Você consegue tudo o que você quiser, mas você não pode desistir, senão você não vai conseguir. E se você também não estudar, não se preparar, também não vai conseguir. Então, a gente pode tudo que a gente quer, desde que a gente pague o preço para conseguir chegar onde objetivamos. Eu não conheço ninguém da minha família, nem dos meus amigos, que operam em bolsa. Ninguém. Até hoje, nunca ouvi falar de alguém da minha descendência, ou que eu sou descendente, na verdade, que teve contato com bolsa de valores. Eu sou o primeiro, né, a ter esse contato. Então, assim, eu vim aqui porque eu acreditava que eu poderia, eu gostava do assunto, me interessava o tema, e eu fui atrás sozinho. Eu fucei, eu busquei, eu virei madrugadas estudando. E quando achei que estava pronto, larguei tudo e fui fazer isso aqui. Me precipitei, sim, errei, sim, só que tive que consertar. Eu peguei um carro velho para ir para a Bahia e tive que chegar na Bahia com aquele carro velho, parando na estrada, quebrando, dormindo no acostamento e consertando, fazendo gambiarra, pegando gravetinho para fazer ligação no motor ou no sei lá onde, para conseguir chegar no Nordeste com aquele carro velho. Por quê? Porque eu já estava na estrada. Quando eu percebi que eu me precipitei, eu já estava na estrada. Não tinha mais como voltar. Então, eu paguei o preço. Se você estiver disposto a pagar o preço, você também vai chegar. E vai chegar muito mais longe. Acredite que você é capaz. Se você acreditar, ninguém é capaz de tirar esse sonho de você. Toma cuidado com os roubadores de sonho. Quem são os roubadores de sonho? Muitas vezes o seu familiar. Sem querer, sem intenção, sem maldade. Mas porque te ama, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu irmão, enfim, qualquer um que te ama, por precaução, por cuidado mesmo, por zelo, pode roubar teu sonho. Não desista nunca do teu sonho. Se você acredita que você vai ser trader um dia, e é isso que você quer, vá em frente. Capota, mas não breca. Claro, com prudência, com estudo, se preparando, se capacitando, estudando o máximo que você puder. Mas pague o preço. Não há sucesso se você desistir antes. Não há vitória sem luta. Você tem que lutar. Ok? Vamos para o chat lá, deixa eu ver se tem perguntas que eu não respondi. Aprendendo mais difícil. Vamos lá, vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. Fique à vontade, pessoal. Temos uns minutinhos aqui para responder perguntas. Sexta-feira passada, operar pouco. Exatamente. A melhor operação, muitas vezes, é não operar. De nada, Santos. Cara, eu fico feliz de saber que a palestra atingiu aí a sua expectativa, a sua necessidade. Muito feliz de saber, cara. Se você estava precisando dessa palavra, que bom, cara. Deus me usou aqui para falar com você, então. Coloca isso no teu coração, cara, e vai em frente. Você vai ver que você vai arrebentar.
Obrigado, MRDJ Maca. Difícil esse nome, não dá nem para pronunciar. Tem que soletrar. É isso aí, MRDJ Maca. Esse é o preço, cara. Esse é o preço que você tem que pagar. Eu paguei esse preço, cara. Paguei um preço muito caro. Paguei muito caro. Meu curso para aprender a ser trader foi muito caro, muito caro. Não sei se foi o mais caro, mas está na lista dos mais caros. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Paguei um preço muito caro, não só financeiro, que também foi muito caro, mas emocional, psicológico, familiar, tudo que você pode imaginar. Tá? Eu paguei o preço. Vamos lá, mais alguma pergunta específica? A gente pode responder algumas coisas aqui ainda. Cara, então é isso, pessoal. Se tiver pergunta aqui, eu vou respondendo para vocês. Assim, as pessoas contam histórias aí no chat, às vezes, como contou ali anteriormente, mais acima no chat, algumas pessoas que aconteceu isso na sexta-feira, aconteceu isso hoje, ontem, e isso vai acontecer sempre. Você ter assistido essa palestra não vai fazer você amanhã tá forte, não tenho mais problema. Não, tem. Só que agora você conhece o problema. O problema é você, né? É o seu emocional. Então, se você souber controlar seus impulsos, suas emoções, domínio próprio. Se você tiver domínio próprio, as coisas facilitam muito para você. Pode ter certeza disso. Pois é assim mesmo que acontece, Macá. É assim mesmo que acontece, cara. Olha, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, muita gente participando aí hoje, não só no live stream, mas também no YouTube, no Hangout, assistindo lá ao vivo. E espero que esse vídeo aí vocês compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, vocês coloquem lá na rede social de vocês, todo mundo que é trader do seu vínculo de amigos, da sua comunidade, do seu grupo, do seu WhatsApp, se você tem um grupo de WhatsApp, compartilha lá esse vídeo com esse pessoal. Não porque esse vídeo é a salvação da lavoura, mas vai ajudar, eu tenho dúvida que vai. Se não ajudar, também não vai atrapalhar ninguém. É um tema pertinente, é um tema que a gente vive isso aqui, é uma coisa que nós presenciamos todos os dias, passamos por isso todos os dias. Compartilha com seus amigos lá, compartilha no Facebook, coloca aí esse vídeo no. Se você tem um canal no YouTube, coloca lá no seu canal, entendeu? Espalha isso aí, faz isso aqui virar vírus, tá? Porque o que quebra muita gente e a pessoa não sabe é ela mesma. Não é o mercado, não, é ela mesma. Ela mesmo se quebra, se arrebenta porque não conhece a si próprio. Então, tenta fazer, percorrer esse vídeo aí para o máximo de pessoa possível e que essas pessoas sejam alcançadas e que essas pessoas possam ser libertas de uma prisão que é o emocional dela. Ela está presa muitas vezes naquele estado emocional. Perdi todo o meu dinheiro, quase todo o meu dinheiro, e agora o que eu faço? Eu era corajoso até ontem, eu operava com 10K, agora eu estou operando com 100 gramas de papéis, né? Eu operava com 50 contratos, agora eu estou operando com um, morrendo de medo. Então, assim, isso é psicológico e são barreiras que você tem que conhecer. E não se sinta envergonhado e frustrado se você tiver que parar realmente de sair de 50 contratos para um contrato. É melhor você fechar positivo com um do que negativo com 50. Porque você vai recuperando sua força, você vai recuperando o seu emocional, você vai recuperando a sua fé, né? A sua crença naquilo que você faz. E você vai aumentando daqui a pouco para 2, de 2 para 4, de 4 para 8. Daqui a pouco você está operando 50 com a maior naturalidade, com muito mais sabedoria, com muito mais inteligência. Mas leva tempo. Você vai ter que pagar o preço. Mas é melhor você operar um, ganhar dinheiro, ou operar 50 e fechar negativo. É melhor você operar 10 e deixar dinheiro na bolsa, ou trabalhar com um e arrancar dinheiro do mercado, tirar dinheiro, tirar resultado do mercado com um contrato.
Claro que é mais difícil, mas você é melhor tirar com 1 do que entregar com 50. Então, pensa nisso. Não pense que só operando com 50 que você vai ganhar dinheiro. Não, você vai ganhar dinheiro se você suportar operar com 50. Você vai ganhar dinheiro, então, resumindo, operando com a quantidade que para você seja confortável no aspecto emocional. O seu suporte, a sua resistência psicológica suporta quantos contratos? Não estou perguntando da sua conta bancária. Quantos contratos a sua conta suporta? Eu estou perguntando quantos contratos o seu emocional suporta. Isso é que importa. É isso que interessa. Se você ultrapassar esse limite emocional, colocar mais contratos que você suporta, aí você vai fechar negativo. Você vai virar de ponta cabeça. Aí daqui a pouco, nem que você queira, o seu financeiro já não tem mais como operar aquela quantidade de contratos. Aí não é mais o seu emocional apenas. Aí é a sua realidade. Então, enquanto a sua realidade é que você tem dinheiro para isso, respeite o emocional, vai no limite dele e vai rompendo a barreira, né? Vai rompendo. A barreira é 5, vai rompendo, passa para 6, 7, 8, vai tentando romper. Sentiu que está ficando ruim, desconfortável, estaciona ali e tenta manter ali aquele padrão, aquela batida, sempre naquele número. Consolidou, aquilo para você é como se fosse 1, tenta dar um avanço, um passinho para frente, um passinho adiante, e assim você vai. Tenho certeza que assim. Foi assim comigo, é assim comigo, tá? Eu tenho certeza que não vai ser diferente com você. Por esse caminho, nessa ordem, ou por outro caminho, qualquer outra ordem, mas vai ser exatamente assim que vai acontecer com você também. Se já não aconteceu, vai ser o que vai acontecer com você. Não tenho como falar para você que vai ser fácil, mas posso garantir que é possível, ok? Pessoal, eu vou colocar aqui no chat, tá? Os links aqui também dos meus contatos lá que eu coloquei para vocês no slide. Eu vou colocar aqui no chat o Skype, ó. Tá aí o Skype também no chat. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Jota, como manter a disciplina no gerenciamento de risco quando não bate o gain e está perto de loss? O que tem a fazer? Nada, Lanzinho. Segue o plano. É assim que você vai manter a disciplina, seguindo o plano. Não funciona. Se eu mudar isso aí, acabou. Casa cai. Então tem que seguir o plano. Claro que não é proibido você matar um trade, não é proibido. Mas cuidado, isso vicia. Lembra da historinha do fechar o hotel. Certo? Faz isso uma vez, você vai fazer isso 2, vai fazer isso 3, e aí daqui a pouco você não tem mais hotel. Seu hotel virou uma pensãozinha. E aí você, quando passar a fase ruim, os hotéis vão estar fortalecidos e você com aquela pensão não vai conseguir fazer crescer. Quando você pensar em crescer, já vem outra crise. E você, com a cabeça de ratinho, mesmo dentro de um corpo de pantera, você vai ser engolido de novo pela crise. Então, toma cuidado com isso aí. Tá? Manter a disciplina, Lanzinho. Manter a disciplina é você seguir o plano. Deixa eu colocar aqui o Facebook para vocês também. Coloquei o Skype, agora eu vou colocar aqui para vocês o Facebook. Tá aí, pessoal. Facebook. O canal do YouTube. E aí vocês podem, clicando nesse link aí, ó, vocês já vão direto para o canal e aí vocês podem fazer lá. E aqui também o e-mail. Vocês podem fazer lá a inscrição no canal, caso queiram, ok? Bom, pessoal, eu acho que qualquer coisa que viermos a falar em torno disso será redundante. A gente falaria isso aqui a noite toda, como eu falo lá, amanhã de novo na sala. Se alguém aqui tiver participando da sala amanhã, pode de repente perguntar alguma coisa, a gente vai repetir isso lá, ou parte disso. Mas eu falo isso na sala desde 2013. E não canso de falar, porque quando eu falo para você, eu estou repetindo para mim.
Então, quando eu ensino para você, eu estou aprendendo. E feliz é aquele que consegue aprender aquilo que ensina. Então, eu procuro viver aquilo que eu prego. Eu prego disciplina e eu luto para viver a disciplina. Eu prego gerenciamento de risco e eu luto para gerenciar meu risco igualzinho o que eu falo para vocês. E pode ter certeza que é isso que eu faço. Então, essa é a minha luta. Minha luta é para viver isso de fato e de verdade. Quem não conhece a sala da comunidade de traders, eu vou procurar aqui rapidinho, achar o link aqui para vocês. Eu quero que vocês tenham acesso ali na sala, o acesso fácil, para vocês participarem lá da sala também. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Rapidamente, vamos lá. Para você fazer parte ali das nossas operações day trade, conhecer um pouco mais do trabalho, falar um pouco mais sobre gerenciamento de risco, também falar um pouco mais sobre essa questão emocional. Ok? Um abraço forte, pessoal. Fiquem com Deus. De coração, agradeço a presença de todos. Amanhã, tomara que seja um dia melhor, mesmo que consolidado, mas abri a caixa de ferramenta hoje já. Já troquei a ferramenta, estava usando chave de fenda, agora já peguei um alicate. Então, o mercado agora é para alicate. Amanhã vamos dar alicatada em todo mundo e vamos para cima, ok? Vendendo ou comprando, a gente está sempre dentro do mercado. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.